um dos maiores intelectuais da atualidade, autor best-seller com milhões de cópias vendidas e mais de 100 produções acadêmicas, estará em terras brasileiras. É com imensa satisfação que temos anunciado neste ano um dos eventos mais esperados pelos brasileiros, a vinda de Jordan Peterson ao Brasil. Realizada pelo Fronteiras do Pensamento, a turnê de Peterson acontecerá nos dias 18 e 20 de junho em São Paulo e em Porto Alegre, respectivamente, e conta com a Brasil Paralelo como parceira de promoção. Um sucesso de bilheteria, a turnê teve rapidamente seus ingressos esgotados, uma grande demonstração de carinho do público brasileiro com Jordan Peterson. Tendo garantido ou não o seu lugar nos eventos, você poderá acompanhar conteúdos especiais da Brasil Paralelo sobre Jordan Peterson, bastidores e repercussão do evento. Fique ligado em nossos canais. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Boa noite, Lara Brenner. Como é que você tá? Eu conheço você quando você vem elegante desse jeito, com a camisa por dentro. Falou que eu não venho elegante com de um outras suéterzinho por cima, tem objetivo. Porque hoje a gente vai falar sobre moda, né? A gente vai falar sobre moda. E você já veio pensando nisso. Eu quero até depois saber se ela aprovou o look. E para nós falarmos hoje, pessoal, sobre moda, nós estamos aqui com ninguém menos do que Mônica Salgado, ela que é jornalista, que é muito especializada na parte de moda, de beleza, de comportamento feminino, cuja vida foi aí perpassada por revistas que permearam o nosso imaginário. Quem é mulher aqui, a revista Vogue, a revista Glamour, ela esteve muito à frente desses dois veículos, principalmente. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, que introdução mais generosa, muito obrigada. Aprovadíssimo. Tá vendo? Viu, Lara Brenner? Aprovadíssimo, muito elegante. Fino. Enfim, gente, um prazer estar aqui, uma honra poder falar com vocês sobre esse tema do qual gosto muito de falar, que é moda, obviamente, que é a minha vida, minha formação há mais de 25 anos, e a moda como um ponto de partida para tantas reflexões importantes do nosso mundo moderno. Exato. E pelo próprio título, vocês já percebem que o negócio não vai ser assim muito suave. Vai ser feminino, vai ser masculino. Vamos trazer esse universo, mas vamos trazer a parte da mordaça também. Não? Mônica, pra gente falar de moda e mordaça, acho que mordaça todo mundo já sabe o que é. Mas quando a gente fala em moda, eu não sei, eu tenho a impressão de que é uma coisa meio difusa na nossa cabeça. Me fala o que vem no imaginário comum, Arthur. Eu penso, por exemplo, numa passarela com gente vestindo roupa esquisita. Sim. Não é? Eu quero, inclusive, depois eu vou perguntar sobre isso, porque eu fico olhando para aquelas roupas esquisitas e não vejo ninguém na rua vestindo aquelas roupas esquisitas. Entendeu? Vamos ver qual que é o objetivo por trás daquilo. Aí. Então eu penso nisso, mas eu também penso em pessoas levando mensagens importantes para outras, usando a sua imagem para levar mensagens importantes. Então, eu confesso que na minha cabeça o conceito é meio difuso. O que a gente pode definir como moda, Mônica? Eu acho que você falou de uma coisa importante, assim. A moda tem uma mensagem política, de posicionamento, que hoje em dia você fala mensagem política, bocejos, né? Parece que você está falando de polarização, de ideologia, não necessariamente. Quer dizer, a moda, historicamente, sempre teve um papel muito importante, né? No sentido de quebrar barreiras, no sentido de passar mensagens, de posicionar a mulher, falando sobretudo de moda feminina, de posicionar a mulher ali como um ser que trabalhava, que não era só mais um bibelô, né? Dentro de uma sociedade ali de guerra, em que os homens passaram a lutar no fronte. Quer dizer, todos esses momentos históricos marcantes, importantes, a moda sempre respondeu muito rápido, né? Então, assim, a gente teve na virada do século, por exemplo, há não muito tempo atrás na história da humanidade, que as mulheres usavam, e era absolutamente comum, espartilhos. Né? Eram mulheres que ficavam em casa, eram mulheres que não tinham trabalho, o trabalho delas era cuidar da casa e do marido e dos filhos, e quando saíam, elas usavam os espartilhos, desmaiavam na rua, era um terror, né? Mas as mulheres realmente eram feitas para que os seus corpos não tivessem mobilidade, elas não precisavam, elas só precisavam de mobilidade em casa, para manter a casa em ordem. Conforme o século virou e fez-se necessário uma moda mais simples, para que a mulher pudesse, de fato, ter liberdade de movimentos, a mulher começava a sair para trabalhar. A moda imediatamente respondeu, cancelando os espartilhos. A gente teve figuras muito importantes, centrais na história da moda, como Coco Chanel, que foi uma figura
figura que ajudou as mulheres a se livrarem do espartilho, trouxe elementos do guarda-roupa masculino, tecidos antes tidos como tecidos de segunda, né? Tecidos de roupa de baixo, grosseiros, que eram jersey. Ela trouxe para o guarda-roupa outdoor feminino. Então, assim, a moda, eu estou só citando esse exemplo que Chanel é, né, a grande musa, master, tantas coisas ela trouxe para o guarda-roupa feminino em termos de praticidade. Que a moda sempre foi esse pilar cultural que respondeu muito rápido a um comportamento de um povo de uma determinada época, né? Então, a moda tem essa resposta rápida. E, ao longo do tempo, se você for estudar, é fascinante a ligação que a moda estabelece como uma resposta aos costumes, às necessidades humanas de determinada época. Eu sou fascinada por história da moda. Então, acho que eu sou fascinada por história e foi isso que também me levou, me fez ter uma conexão junto com a moda, assim, sabe? Desde o início da minha formação como profissional. É isso que me fascina, você poder contextualizar essas tendências. E aí, claro, ao longo do tempo, você teve, né, o momento da moda esquisita, as pessoas não entendiam muito o que era moda, aquilo que era apresentado na passarela, parecia uma coisa muito distante, né, do consumidor comum, do cidadão comum. E aí, com o passar do tempo, a gente teve a internet, na virada dos anos 2000, e aí as tendências de moda passaram a ser cada vez mais democratizadas. Elas deixaram de ser um bicho de 7 cabeças, ali uma imposição conceitual de uma turma de ungidos, né, que dizia o que era legal ou não, o que a gente podia usar ou não, porque era assim, né, nas revistas de moda, eram as grandes editoras que diziam, isso você pode usar, isso você não pode. Com a internet, não, essa informação se democratizou e na esteira dessa democratização da informação veio também a democratização da indústria, que é um ponto muito importante quando você fala em moda, em tendência de moda. Quer dizer, você veio as grandes redes de fast fashion, né, que passaram também a democratizar as tendências. Então, você tinha uma tendência acontecendo na passarela e pouco tempo depois ela já era ali traduzida nas araras de uma Zara da vida. Né? Então, você teve ali, a moda foi deixando de ter essa aura inatingível e ela foi fazendo parte da vida das pessoas. A moda, as tendências, a moda que também era criada nas ruas passou a ser muito importante, não só aquela que era apresentada nas passarelas, mas também a moda que era criada na rua, né? O seu jeito único, pessoal, intransferível de usar aquelas peças, de combinar aquelas peças, foi dando novos contornos para a moda. Então, hoje, a indústria de moda é uma indústria muito forte, uma das indústrias que mais emprega no Brasil. Uma das que mais polui, enfim, tem 1000 controvérsias, mas também é uma das indústrias que mais emprega, sobretudo, mão de obra feminina. Então, ela é uma indústria muito central, né, na mão de obra feminina no Brasil e no mundo. E hoje é uma indústria que segue tendo seu fascínio, tendo a sua magia, porque a partir das tendências de moda, você tem as tendências de decoração, de arquitetura, do universo da beleza. Então, são coisas que, por mais que a gente ache que não, super permeiam o nosso universo e tudo que a gente consome, né? Abrange isso tudo, né? Você está falando da beleza, né? Eu me lembro até do documentário que a gente lançou, né? Que é O Fim da Beleza, né? Que fala basicamente mais na parte arquitetônica, né? Da questão dos prédios e tal, mas de como é importante você buscar a beleza, né? Como a beleza existe e importa, né? E pro pessoal de casa está disponível também na nossa plataforma de streaming. Tem um QR Code na tela, o link na descrição se você quiser assistir, né? E eu queria aproveitar, Mônica, para te perguntar, você comentou que a moda, então, ela surge, você falou da questão dos espartilhos, por exemplo, então ela surge para atender uma determinada tendência, uma demanda da sociedade, né? Naquele sentido ali, então as mulheres elas estavam indo para o mercado de trabalho, né? Aquilo não fazia sentido, então você falou da Chanel, aquela coisa toda. Só que eu queria uma percepção se ainda é assim hoje em dia, ou se a moda mudou, porque você falou da questão política. A moda ela não cria certas tendências ou narrativas, ou ela sempre atende uma demanda social? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente percebe um certo progressismo em algumas pautas, né? Uma agenda corrente que entra nesse mundo da moda também. E aí, será que isso é uma demanda de fato da sociedade? São as pessoas estão
demandando por isso, ou isso é uma coisa que vem de cima para baixo, eles estão querendo empurrar uma certa agenda, uma certa narrativa para tentar, tipo, disseminar isso na sociedade de algum jeito? Como é que você enxerga isso? Eu acho que na moda, em todas as áreas do conhecimento e da cultura, esse pensamento progressista está infiltrado. E, de fato, vocês vão ter que engolir. Sinto que já começa a haver uma resposta da sociedade e das próprias marcas, né, que são um pilar importante, que ditam muito o comportamento de uma sociedade. As marcas, as empresas. Eu sinto que elas estão começando a... Bom, ainda é uma pequena semente que está germinando, mas acho que já existe um movimento de não olhar só para dentro e olhar para fora e falar e olhar para o que de fato o público está comprando ou não, o que de fato faz sentido para aquela comunidade que consome a marca ou não, porque a gente vem nos últimos anos de fato absorvendo uma cultura woke, progressista nas empresas, nas indústrias, na moda, na beleza, que saiu de controle e virou um fetiche, né, uma obsessão das marcas. E acho que realmente elas foram perdendo ali a conexão com o público em nome de uma agenda. Sim. E quando você vai para o público e você pergunta, você compra isso? Eu acho que tem vários exemplos célebres. Agora eu citei, inclusive, eu sei que a gente vai falar sobre o Fórum da Liberdade, que eu palestrei no nossa querida Porto Alegre, há pouco tempo atrás, e a gente falou muito sobre isso, assim, desses casos emblemáticos. Por exemplo, a Disney é um caso emblemático, né? A Disney abraçou a cultura woke com todas as forças, e aí você vê ali a história sendo reescrita, os filmes clássicos sendo reescritos, para ali o desespero das pessoas que só querem um bom entretenimento. E as mães de família ali, incomodadas, proibindo os filhos de assistir a Disney, registrando ali trimestre após trimestre um prejuízo, uma queda. Ainda assim eles estão falando, vamos fazer porque a gente quer. E eles continuam fazendo. No caso deles, continuam fazendo, né? Então, assim, é uma agenda que é imposta e na moda foi nítido o quanto isso aconteceu também nos últimos anos, sobretudo pós-pandemia, eu acho, né? Enfim, nas últimas eleições que polarizaram tudo, mas o pós-pandemia foi muito marcante, né, para a indústria da moda e das tendências. Quer dizer, a gente tinha uma indústria ali que era alimentada com as pessoas saindo de casa, indo a eventos, se mostrando, indo a festas. Normalmente são nessas ocasiões que você quer comprar coisas novas, você mantém ali a roda da moda e da economia girando, porque você consome para a sua vida social. Então, de repente, você, né, do dia para a noite, você fecha todas essas portas. A indústria da moda sofreu muito. Da beleza também, né? Da beleza ainda não, porque teve toda a história do skincare, do autocuidado. Mas a indústria da maquiagem sofreu muito e da moda também, porque as pessoas passaram a ficar em casa. E depois, eu acho que com o mundo voltando ao normal, a gente viu essa agenda assim mais forte que nunca. E eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, porque quando a gente voltou, né, à vida normal, a gente teve ali, né, a moda confortável, a moda comfy em casa, o moletom, os conjuntinhos ali confortáveis. Aí, quando as pessoas saíram, a gente viu ali o que a gente chamou na moda de dopamine dressing, né, que era aquele jeito de se vestir que liberava dopamina. Então, assim, era tudo pelo viralizável. Então, você viu todas as agendas, todas as esquisitices, todos os... enfim, tudo que era... Desculpa, me perdi aqui. Tudo que era classicamente belo foi sendo visto como retrógrado, como questionável, como símbolo do patriarcado, de uma beleza feminina opressora que já não deve mais ser praticada. O belo foi ele sendo posto em xeque como se fosse um conceito ali que... Ultrapassado. Como se a beleza fosse ultrapassável, gente, né? Beleza, claro, é um conceito discutível, porque não existe receita para o belo, mas assim, o belo tem a ver com simetria, né? Isso é a beleza clássica desde os tempos dos gregos. Então, assim, isso continua sendo belo. O nosso olhar, os nossos sentidos, eles captam essa simetria como sendo bela, é agradável aos olhos. E aí a gente foi ali vendo a indústria enfiar a goela abaixo um conceito de esquisitice, querendo vender o esquisito como belo, ou como novo moderno, ou como você, como uma pessoa moderna, progressista, atenta aos novos movimentos, você tinha que comprar ali aquela estética horrenda. E aí... eu fiz até um vídeo sobre isso, eu lembro direitinho, falando que saudade da moda pela moda.
O vídeo caiu muito mal. E hoje eu entendo que realmente ele tinha trechos ali que eu podia ter sido um pouco mais cuidadosa na época de gravar. Foi muito incisiva ali. Eu fui muito incisiva. E é óbvio que quando você escreve um texto, vocês, enfim, são comunicadores, vocês sabem disso. Você tem ali um texto com começo, meio e fim. Você cria uma conexão de ideias que uma vai justificando a outra e você chega a uma conclusão. Então, o meu texto ele estava bem esqueletado, ele estava bem embasado, mas óbvio que as frases desconexas e tiradas de contexto, elas podem ter soado um pouco e pesadas e eu não faria exatamente desse jeito, né, se fosse hoje, tendo aprendido o que eu aprendi. Mas na época foi um publi até que eu fiz para uma marca de roupa. E esse publi viralizou e as pessoas tiraram do contexto, mas o que eu defendi ali era um convite para que a gente voltasse a apreciar a moda como roupa. E o fazer moda como um ofício. O ofício da costureira, o ofício do modelista. Né? Assim, a gente admirar a beleza da construção de uma peça que você veste, que você se sente bonita, sem que necessariamente aquilo levantasse alguma bandeira. Sim. E a moda era tudo sobre bandeira naquela época. Né? Tô falando de, sei lá, 3 anos atrás, mas já mudou muita coisa. E eu citava, inclusive, exemplos. Falava, poxa, vejam a passarela de Valentino. Né? Valentino é uma marca muito tradicional, italiana, muito bem vista, uma marca muito bem posicionada no universo do luxo, que cria tantas tendências. E você não vê bandeira ali. Giorgio Armani está há anos fazendo uma moda belíssima, indiscutivelmente linda, embelezadora, que não levanta necessariamente nenhuma bandeira. Ao passo que você vê outras marcas cujas histórias cabem, né, esse tipo de bandeira, esse tipo de apoiar causas. Então, pode ser que soe mais genuíno, mas eu sentia falta da moda pela moda, né? De uma passarela que realmente apresentasse pra gente coisas bonitas e embelezadoras e não só por serem bonitas, só por serem, né? Só por serem agradáveis aos olhos e que revalorizassem o ofício de construir uma roupa, que tinha ficado completamente em segundo plano pela viralização, pelo chocante, entendeu? E pelas bandeiras. Inclusive, citava as revistas de moda, que é uma coisa que eu tenho bastante lugar de fala. Eu vim desse universo, né? Eu trabalho com revistas de moda desde que eu me informei. E olha que eu me formei lá no ano 2000, faz tempo. Né? São 25 anos de carreira. Eu dirigi revistas, eu ajudei a construir conceitualmente revistas no Brasil. E era uma época em que a moda tinha sua graça. Ela servia para a gente se informar, eventualmente levantar bandeiras, claro, passar informações relevantes sobre o nosso tempo, quem nós éramos, mas também era divertido. A gente também usava era moda. Mais leve, era né? bem humorado, tinha uma energia, tinha um colorido, e era legal gostar da moda pela moda. Esse negócio da revista, né, que você falou de ser mais leve, mais divertido, né? Eu me lembro que, assim, eu não consumia essas revistas, mas a minha mãe, ela fazia assinaturas de algumas revistas femininas, assim, né? Seja de moda e tal. Eu não vou precisar exatamente os nomes, né? Mas a gente vai saber acho todas. que tinha essas também, devia ter Vogue também, assim. Só que eu percebi, de uns anos pra cá, né, um progressismo mesmo, de fato, em todas as matérias. Era uma coisa assim impressionante. Eu abri a revista, lacração. eu abri a revista e eu não tinha nem o trabalho de procurar, porque assim, eu abria lá no sumário da revista, eu falei, cara, vamos só dar uma olhada. Só porque eu tava curioso, assim. Eu falei, cara, o que tá... A moda disruptiva de fulano. Aí, tipo assim... Aí, mulheres, os índios no mercado de trabalho, CEOs de empresa. Era só tudo girl power, lacração e a mulher. E, tipo assim, não tinha nem mais entrevista com um homem, assim. Ou então tipo, uma mulher contando a história da vida dela normal, assim. Não tinha. Era sempre alguma coisa. Mas como é que é pra você estar sozinha no mundo machista e você fazendo moda? Era sempre isso, cara. Era todas as matérias. Eu pegava pra ler, pra dar uma olhada. Eu falei, cara... É insuportável. É insuportável. E até minha mãe, ela deixou de assinar, assim, cara, minha mãe não é uma pessoa militante, a minha mãe não é uma pessoa, tipo assim, ela não é nem politizada. A minha mãe, tipo assim, ela faz o trabalho dela, entendeu? Ela fala, meu filho, já paga um monte de imposto, entendeu? Não quero saber. Meu papel de cidadã eu faço o meu trabalho, eu quero isso. saber da minha vida, dos meus pacientes, é isso. Só que ela mesmo, que não é ligada nessas coisas, se ela incomoda. falou, cara...
tá difícil, é tudo um negócio assim, tipo, ela nem fala lacração, ela fala, cara, mas é tudo, é chato, É chato, cara. porque eu acho que a moda e a beleza, elas meio que perderam a legitimidade de existir. É quase que as revistas, elas colocam ali, mas quase que com vergonha. Então elas precisam legitimar a futilidade da moda e da beleza com bandeiras, pautas. Então é meio que para legitimar uma coisa que manteve a revista viva durante anos e anos e décadas e décadas. Não pode ser bonito. É ridículo o esforço que eles fazem para legitimar quem paga as contas. Porque, no fim das contas, são os anunciantes. Os anunciantes são os anunciantes de moda, dos grandes grupos. É isso, a aldeia indígena, que tudo bem, pode fazer um trabalho muito legal, artesanal, ancestral, bacana, vamos apoiar. Mas, assim, não é ela que está pagando a conta. E aí você vê, num círculo vicioso, bizarro, as marcas também endossando esse conteúdo, né? Então você cria realmente um círculo vicioso de um mercado inteiro cantando essa mesma música. E engraçado que ninguém parece estar pensando no consumidor final, porque Ninguém o consumidor se importa final com o leitor. é engraçado, né? Esse é o ponto. Ninguém se importa. Assim como sua mãe expressou esse desgosto, você pode ter certeza que grande parte dos leitores... Eu sei porque, desculpa, eu tenho amigas. Todas elas falam, mesmo pessoas que trabalham em marcas, falam off the records. Ninguém pode falar. Amigas que trabalham em marketing de marca. Eu falo, mas desculpa, você está lá anunciando, você se identifica? Não, identifica, mas a gente precisa estar lá. Exato. A gente precisa abraçar, a gente precisa mostrar que a gente... Eles vivem numa bolha ali. É uma bolha bizarra, da qual fazem parte agências de publicidade, da qual fazem parte grande parte das marcas, grandes grupos de... Assim, quanto maior é a marca, se você faz parte de um grande grupo de moda de beleza, mais suscetível você está a ser ali soterrado com essa pauta. As marcas menores, as marcas até médias, que ainda tem uma presença do dono, né, muito grande. Essas marcas você vê que tem um conceito, um posicionamento mais autoral, mais corajoso, muitas vezes, porque elas não dependem desses grandes grupos. Mas quanto maior, mais elas são subservientes à agenda. Aproveitando esse gancho, Mônica, eu queria te perguntar, a gente percebe uma resistência a esse progressismo, seja, sei lá, na minha mãe, na figura da minha mãe ali, ou de uma amiga tua, ou de pessoas que estão mais politizadas, né? A gente percebe essa resistência da população, sabe? Do dia a dia, da galera, que é a maior do parte brasileiro das médio, pessoas. entendeu? Isso. Por que não tem, então, não há marcas que se façam, assim, uma oposição clara, sabe? Por que não tem essa galera botando banca e falando, cara, ó, sei lá, minha marca de roupa, ou sou eu que não conheço, tá? Pode ser, Não tem. eu não conheço. Não Mas tem. por que não tem essa galera que fala, cara, aqui não tem esse negócio de roupa sem gênero, não, entendeu? Aqui, tipo, por que não tem? Até nem que tem. seja até por um interesse comercial, você tá entendendo? Tipo assim, cara, eu quero Inteligência pegar comercial, essa fatia Eu vou de onde ninguém tá mercado indo. conservadora que seja. Por que não tem essa galera? Cara, até tem, mas as pessoas não falam que são. Eu tenho amigos donos de marcas que têm exatamente esse discurso. Reproduzem ipsis literis o que você acabou de falar. Mas entre amigos. Num ambiente fechado. Quer dizer, essas pessoas ainda não podem vir a público para dizer esse tipo de coisa, porque existe ainda que a maioria das pessoas sejam essas pessoas comedidas, sensatas, que não são exatamente politizadas, como as nossas mães, como tantas amigas que eu tenho. Quer dizer, fazem ali a sua parte como cidadãs, pagam seus impostos, colaboram com uma ou outra causa, mas não são essas pessoas que se vestem de bandeira, né, dos pés à cabeça. Ainda que essas pessoas ocupem, né, a média principal ali o maior número, né, de pessoas, de habitantes do nosso país, ainda existe uma minoria barulhenta. E essa minoria barulhenta, ela se faz audível porque ela é agressiva e ela toma as redes sociais para passar a mensagem delas e para cancelar e para criar um movimento contra qualquer pessoa que pense diferente. Então, essa minoria ainda está ativa, essa minoria ainda tem voz, ela conta com o apoio da grande mídia, ela conta com o apoio dos formadores de opinião, dos Felipe Netos e Anitas da vida. Então, assim, ela ainda faz muito barulho. Então, assim, as pessoas ainda não ousam dar esse passo porque é um preço a ser pago que é perigoso, assim. Quem vai ousar? Pois é, falando disso, quem vai ousar? Você. Tanto é que você está aqui. Eu quero saber da sua experiência pessoal, ô Mônica, como que é ser essa persona não grata
de maneira geral, em muitos ambientes. Nesse ambiente de moda que a gente sabe que tá tomado por esse wokeísmo aí. Eu já quase desisti, assim, dos meus antigos colegas. É triste, assim, porque, na verdade... Eu tenho um jeito de ser do contra, que faz parte muito da minha natureza. Eu sou assim, eu tenho essa coisa do docontrismo dentro de mim. Eu adoro, tá todo mundo aqui, eu vou por aqui. Eu gosto dessa coisa de ser um pouco rebelde com causa. Mas, então, assim, já desde a minha época de glamour, eu já comecei ali comprando uma briga importante. Porque foi a briga da influência digital trazida para a receita de um veículo impresso. Eu estou falando de 2012, 2013, né? Mais de 10 anos atrás. As redes sociais estavam ali... Engatinhando. Estavam engatinhando, estavam florescendo, mas já estavam mostrando a sua força. Já era uma pequena revolução ali em curso com a figura das blogueiras, né? Que hoje é influenciador, creator, mas na época eram as blogueiras, porque de fato elas começaram com os blogs. Nossa, eu lembro demais, era muito bom aquela época. Demais, e assim, foi toda uma indústria da moda e da beleza que foi moldada pela figura das blogueiras, né? Elas começaram ali a realmente protagonizar uma pequena revolução. Só lembra de algumas aqui, Mônica, para quem está nos assistindo? Tem Camila Coutinho. Continuam ainda muito grandes. Foram elas que começaram. Camila Coelho. Nath Vosa. A Nath Vosa. A Helena Tássia. Bordon. A Tássia Naves segue Lalás. sendo muito forte. Lala Rude também segue muito forte. Bom, são meninas hoje que têm negócios. Que elas levaram a influência para marcas do mundo físico, né? Então, elas conseguiram se reinventar lindamente. Bacana. Mas a Glamour foi a primeira revista a enxergar esse fenômeno e a abraçar esse fenômeno, e a dar espaço, endossar esse fenômeno que estava ali nascendo. E isso a contragosto de muitas pessoas, né, tradicionais. Porque você tinha ali, de um lado, uma imprensa de moda, de beleza, uma imprensa feminina tradicional que estava acostumada a dar as cartas. Né? Então, de repente, elas começaram a sentir na pele e no bolso, porque as verbas começaram a migrar dos veículos tradicionais para a internet e para as blogueiras. E aí, a primeira resposta é sempre você ali, né? Os fenômenos que você não entende, que você quer combater, você diminui. Então, assim, houve um preconceito muito grande com essas figuras. E a revista Glamour, por ter abraçado, né, e eu, como figura ali central, na época eu era diretora de redação, eu sofria muito bullying, assim, dos meus colegas. Eu lembro, assim, claramente, em eventos de moda, em desfiles, as pessoas falando, você é louca. Eu sabia que as pessoas comentavam, sabe, por trás, assim, nossa, mas que ignorância, como é que você está dando palco para um fenômeno que está ameaçando a nossa existência? Para mim era exatamente o contrário. Bom, como é que eu não vou dar palco? Se é um fenômeno tão relevante a ponto de ameaçar a nossa existência, eu preciso reportar. Vou me juntar. Eu preciso exato, eu preciso surfar essa onda. E a gente fez isso muito com essas meninas, né? A gente promoveu uma capa, foi a primeira capa de revista com blogueiras do mundo. Eu lembro. Não foi do Brasil, foi do mundo. Foi em 2013 isso. Então, a gente colocou toda a comunidade, todos os seguidores dessas meninas a favor de vocês. A favor da gente, votando pela gente. Foi um super furor ali que a gente causou. Então, nessa época, eu já comecei a colecionar algumas inimizades, algumas antipatias assim, no mercado. E eu também fui a primeira diretora de redação que fui para as redes sociais, né? Que fui dar cara. E então as pessoas ali falavam, blogueira, você quer ser blogueira ou quer ser diretora de redação? Então, existia um conflito naquela época entre ser uma diretora de redação que tinha que ser uma figura ali respeitável, mais formal, distante, que era exatamente o oposto do que as redes sociais estavam nos ensinando naquele momento. E o que o público estava desejando, mais calor, uma relação mais humanizada, menos formal, mais próxima mesmo, né? Então, eu fui essa diretora de redação que quebrou essas barreiras. Depois veio todo mundo. Mas, na época, também foi visto com muito preconceito. Então, eu estava lá já meio que com uma certa casca, né, de todos esses anos. E aí, quando eu saí, que eu fui realmente viver de influência, hoje eu tenho meu evento, eu tenho faço palestras, mas eu saí para viver de influência. Eu saí da revista Glamour, pedi para me desligar em 2017 e fui viver desse mercado que, para mim, já estava pujante, já estava me dando várias oportunidades, inclusive financeiras. Então, as pessoas me olhavam. Assim, eu lembro quando eu comecei a fazer publis para marcas, as pessoas começavam, olá, blogueirinha. Bom, enfim. Então, já foi uma coisa que eu fui me preparando para esse revirar de olhos conforme eu passava. E aí, depois desses vídeos, que foram vídeos mais polêmicos, que eu passei a noticiar,
contra, né, essa corrente do bem. Quer dizer, então hoje qualquer coisa que não seja, enfim, de esquerda ou progressista, ou que tenha essa linguagem woke, que é a linguagem que se convencionou chamar do bem, qualquer coisa que minimamente negue ou não apoie isso, é automaticamente do mal, claro, é opressor, né? Então esse jeito de ver o mundo, que sempre é um antagonismo entre o bem e o mal, o pobre e o rico, o capitalista e o social. Bom, enfim, essa chatice polarizada. Então eu estou sempre ali, né? Eu estou sempre na margem. E sempre ali numa posição, num lugar que não é aceito pela maioria. E eu sei que as pessoas falam, mas so sorry, continuarei fazendo. Já entendi hoje, com tantos anos de carreira e tantos anos de digital, que as marcas que não me compram vão seguir não me comprando. Eu não vou conseguir convencê-las de que o público delas também me segue, de que também tem um público que compra a marca delas, que se identifica com o que eu faço. Num futuro recente, eu sei, no médio prazo, eu não sei que eu não vou conseguir fazer. Então, isso também me tirou um peso, porque no começo eu ficava dando muito murro em ponta de faca. Não, eu preciso estar nessa marca, eu preciso estar nesse grupo. Não vou estar. Sim. Não vou estar. E eu sinto muito para elas, porque elas não estão vendo a roda girar, elas não estão vendo a coisa acontecer, sabe? Porque se elas estivessem vendo, elas estariam vendo que a maioria das pessoas é simplesmente normal. A pessoa só quer acordar, trabalhar, pagar as contas dela, comprar uma roupa boa, confortável. Ela não quer comprar uma super causa de não sei o que das quantas. Exato. Na maioria das vezes forçada, sabe? Aquela coisa hipócrita. Quem tá ali não tá nem ali para aquilo, sabe? Às vezes ela não é tão convencida de um lado nem de outro, mas ela tem uma reação diante das coisas que eu acho que é a reação que muita gente comum tem, que é assim, ai, que saco esse papo. Sim. Ai, que saco esse papo de identitarismo. Ai, que saco esse papo de luta de classes. Ai, que saco abrir uma revista e não me identificar. Então, as pessoas têm essa sensação de saco cheio e elas não sabem nem muito bem exatamente. Só uma curiosidade, né, que a gente acabou de ver nos casos recentes. A gente está passando por uma tragédia no Rio Grande do Sul, né? Vai demorar anos aí para se recuperar. E aí você tem o papo, por exemplo, que todas essas revistas e a moda joga também isso, empurra isso para frente, das roupas sem gênero, né? Dessa coisa sem gênero e de tipo, a roupa não tem que ter gênero e blá blá. Eu quero até uma opinião tua a respeito disso. Mas você, por exemplo, você vê que todas as doações que as pessoas pedem já pedem para você dividir por sexo. Claro. Ali, então, tipo assim, cara, moletões masculino, roupa de frio, cueca, calcinha, não sei o quê. Tudo separado por gênero, porque facilita na triagem. Claro. Porque esse é o mundo real acontecendo. Esse é o mundo real acontecendo. É isso. E as pessoas seguem quentinhas ali na sua bolha de meia dúzia de pessoas, falando para si próprias e se auto-aplaudindo. E assim seguirá sendo, porque é isso, as pessoas não... E sabe também uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas palestras, porque eu ando assim um pouco revoltada com isso, porque obviamente que se exalta muito um discurso de diversidade, a gente sabe que não é diversidade. Diversidade para quem pensa igual, né? Então é diversidade para quem votou em tal candidato, é diversidade para quem... Desde que você concorde comigo. Diversidade, desde que você concorde comigo. E eu tenho falado muito para as marcas, e falo, marcas, se existem tantos pontos de vista, por que fechar com um só? Parece o óbvio. Parece. O óbvio, Lulante. Gente, tem tantos pontos de vista, né? Tantas pessoas discordando, tantas opiniões diversas, e as redes sociais deram muita voz para as opiniões diversas, para os nichos. Por que seguir só fechando com esses influenciadores? Por quê? E assim, no meu segmento, gente, as marcas de moda e beleza ou fecham com essa galera ou fecham com quem é absolutamente neutro. Não fala nada, sim. Não opina sobre nada, que eu acho que é a imensa maioria desse mercado. E eu já tive muitas devolutivas de marcas. Muitas. Essa semana mesmo tive a devolutiva de uma grande marca de tecnologia que fala, Mônica, pra gente não dá, porque a gente não tem como associar a nossa marca a esse tipo de pensamento de extrema-direita. Oi? Mas é o quê? O medo do cancelamento? Você sente o quê? Porque tem uma minoria barulhenta que... Segue tendo. E fazem da nossa vida um inferno. São chatos pra caramba. Mas se atribui isso ao quê? Por que a marca não quer se associar a você, por exemplo? Você acha que é medo de comprar esse tipo de barulho, assim, que ele vai sair da bolinha, daí ele vai...
que acontece hoje em dia? Você faz um conteúdo para as redes sociais, aí quando ele começa a viralizar para o mal, são as pessoas que pegam ali seu conteúdo, eu tenho ódio disso, pegam ali o teu vídeo, aí elas descontextualizam, daí elas fazem, como é que chama aquilo, Bia, que é jovem, que trabalha comigo? Tipo um chroma key, assim, elas colocam o teu vídeo, daí a imagem delas vai na frente. Fica na frente para comentar. Sim, fica na frente para Faz um react. Um react, moderna. Isso. Um react do seu conteúdo e fica ali descascando o seu conteúdo. Tá cheio, as pessoas me mandam direto. Fulano, sobretudo no TikTok, que eu ainda não tô tão ali presente. Olha, fulano tá falando mal de você no TikTok, fulano tá falando mal de você no TikTok. As pessoas fazem isso. Então, assim, as coisas vão reverberando. E aí, quando você vê, você dá um Google no meu nome, infelizmente... Só tem essa parte... Não só, porque acho que hoje eu já tô começando a virar o jogo de um jeito bacana, mas tem muita coisa ruim. Então, assim, se uma marca ali for cegamente, miopemente, basear uma opinião sobre mim num Google safado e canalha... Ela vai olhar a etiqueta, essa mulher é delicada. Ela sabe muito bem disso. É delicado, né? A BP passa por isso também. Então é isso, Mônica, triste. mas apesar disso, você não se furta de falar suas coisas. Não. Então, recentemente, você fez um post muito bom, inclusive até te parabenizo, falando sobre a questão das fake news. Falando, olha... Falar a verdade não é fazer fake news, sabe? Parem de usar esse nome em vão desse jeito. E recentemente também você esteve em Porto Alegre, falando das enchentes, esteve em Porto Alegre no Fórum da Liberdade, falando sobre essa mordaça, que é justamente o tema que está aqui. Falando sobre censura, falando sobre essa pressão presente, principalmente ali no universo da moda, que é um mundo que você conhece também. E eu queria que você dividisse conosco um pouco das suas impressões, que até você levou lá no Fórum da Liberdade. Que Mônica Salgado, que era de Vogue, que você estava fazendo lá do lado de Marcel Van Hatten? Meu Deus, eu tô até hoje me perguntando, porque quando surgiu esse convite, eu, na minha ignorância, não tinha ideia da grandiosidade do fórum. Gigante. Já tinha ouvido falar do gigantismo e do fato de ter 37 anos, foi a 37ª edição. Eu não tinha essa ideia, esse conhecimento, e aí fui atrás e falei, gente, fiquei super nervosa. Falei, que diabos, eles esperam como é que eu posso contribuir, né, ao lado de tantas figuras ilustres que eu admiro, que eu sigo, inteligentíssimas. E aí eu entendi que, bom, se eles me chamaram, é porque eles justamente querem que eu fure essa bolha, né? Assim, você tem ali, todo mundo conhece, ou grande parte das pessoas conhecem o Marcel, mas muito provavelmente uma minoria só conhece a Mônica. Então, que bom que eu posso levar a minha audiência para conhecer o trabalho do fórum. Sim. E eles podem passar a conhecer o meu trabalho. E eu tenho visto, né, esse furar a bolha é uma expressão que dá um pouco de furar a bolha, que preguiça. Mas, de fato, eu tenho sentido o meu trabalho furando a bolha do mundo da moda, que era um mundo... né, ao qual eu chegava, de pessoas que me acompanham desde a Vogue, da Glamour. Não, gente, ela é Era um muito mundo linda mais com esses restrito. pronomes relativos ao qual, de cujo, contra o qual. Não, maravilhosa, maravilhosa. Eu sou filha de professora de português, né? Tô vendo Então que eu a tô, fui não desde cedo catequizada ali, na gramática. Não, belíssima. Desculpa, fecha Eu parênteses. adoro a língua portuguesa. Mereci o Não comentário. gosto quando maltratam a nossa língua. Apesar de eu usar muito estrangeirismo, já tive amigas que falaram, Mônica, para de usar tanto estrangeirismo. Mas Não, enfim. mas faz parte. Até trocou feedback por devolutiva. Tá maravilhoso. Eu percebi. Enfim, e aí quando eu me vi naquele palco, eu falei, gente do céu, zerei a vida, né? Caramba, venci na vida. Foi muito legal e ter sentido que realmente eu, de fato, podia contribuir com as minhas experiências. Eu falei muito sobre as minhas experiências com cancelamento, né? Teve uma experiência emblemática e ali as redes sociais estavam começando a mostrar os seus tentáculos canceladores. Eu tive uma experiência muito traumática na Glamour, que inclusive eu citei lá, e que já estava dando mostras assim, dessa mordaça que viria a se instaurar. A gente fez uma capa na revista Glamour em 2016 com a Sasha, a filha da Xuxa, e foi a primeira vez que a Sasha estava se revelando para um mundo da moda, né? Ela estava ali, enfim, abrindo seu Instagram, suas redes sociais, estava se lançando para essa carreira de influenciadora. E a gente fez uma capa com ela em Tóquio, no Japão. E aí, quando a gente foi fazer um spoiler sobre a capa, que a gente queria dizer, mas não queria revelar exatamente o que seria, a gente fez um bumerangue puxando o olhinho. Assim, fazendo... Depois a gente descobriu que chama fazer yellow face. A gente fez, e era um post celebrativo. Gente, a gente sempre quis fotografar em Tóquio. Tóquio, a cara da Glamour, tem a mesma vibração. A gente estava muito feliz. Então, assim, adivinha quem vai ser a nossa próxima capa? Partiu Tóquio. Não. Bem, esse post caiu nas mãos de um influenciador gringo, que chama Brian Boy.
que ele é um cara que depois, inclusive, eu vim a saber que já estava na sua 3ª cirurgia de ocidentalização. Olha Então, só. assim, contém ironia, né? E ele ficou profundamente ofendido com o nosso post. Puxando o olhinho? Provavelmente nem sequer entendeu o contexto, porque não fala português. Não sei se alguém traduziu para é ele. estereotipizado. E a gente estava fazendo, e ela fez e fazendo uma apropriação cultural, e aquilo despertava muitos gatilhos nele, porque ele tinha sofrido muito bullying na infância dele por ser oriental, enfim. Gente, isso no Brasil. O Brasil, eu acho que tem a maior população de japoneses fora do Japão, ou algo assim, né? Uma das maiores. Só que na A gente Liberdade não tem essa. Não existe isso, né? E não é que os japoneses foram uma raça que foi subjugada ao longo da história, né? Que tem ali... Bom, sei lá. A gente descobriu que isso era muito ofensivo, tá? E ele começou a marcar, ele foi tão canalha, ele começou a marcar todo mundo da indústria da moda do mundo que era oriental. Estilistas, executivos de grandes marcas. E acreditem ou não, gente, isso reverberou de um jeito muito feio pra gente. Tanto que a gente teve, eu lembro direitinho, uma grande executiva do grupo LVMH, que tem a Louis Vuitton, que é a maior marca de luxo do mundo hoje. Essa executiva pedindo a minha cabeça. Isso aconteceu. Falando não, que eu não tô acreditando. Foi tão surreal. Meme, Parece assim, um pesadelo parece que em algum momento a gente foi vai o primeiro acordar. momento em que, assim, a gente entendeu que para gerir essa crise, né, essa gestão de crise que estava ficando séria, porque as pessoas estavam cobrando isso da gente, você tem que vir a público e fazer o quê? Pedir desculpa. Pedir desculpa pelo quê? Por nada. Por nada. Sangrar Alegar em tanque de sua- tubarão. Alegar a sua ignorância cultural. Pô, desculpa por ser homem. Sabe? Desculpa por tudo. Desculpa por tudo, Agora eu gente. quero saber, resolve pedir desculpa? Não, né? Cara, por incrível que pareça, assim, é um jeito de você estancar a crise. Não tem outra maneira de você estancar. Depois, um pouco tempo depois, a Vogue viveu uma coisa talvez um pouco semelhante com a Donata Meirelles. Não sei se vocês lembram desse caso. Não. A Donata Meirelles era mulher do Nizam Guanais. Ela era editora de estilo da Vogue. E ela fez um aniversário dela na Bahia. Né? O Nizam é baiano, eles têm apartamento, tem uma história ali com a Bahia. Ela fez um aniversário dela, 50 anos, talvez, não sei, que foi uma grande festa e que nessa festa tinham baianas no receptivo, né? Mulheres baianas vestidas Caracterizadas de tradicionalmente baianas, sim. caracterizadas de baianas. Só que o grande problema foi que essas baianas... Existia um cantinho instagramável na festa, com cadeiras, para que os convidados pudessem sentar nas cadeiras e as baianas ali ao lado. Então, Virou escravidão, gente, racismo. Claro. Não, mas vocês não têm noção do tamanho que virou essa história. Essa história foi muito séria. Essa história ganhou, assim, as redes sociais. Ela foi hostilizadíssima, foi muito triste de ver aquilo acontecendo. Eu não sou exatamente Será que íntima. alguém perguntou para as baianas? Perguntaram. E elas Perguntaram, falaram e as baianas ofendidas? De jeito nenhum. Pelo contrário, elas falaram assim, agora está tendo um movimento aqui, a gente está sem trabalho. As pessoas estão com medo de contratar. E a gente vive de receptivo, a gente vive de estar em Cara, festas. isso é uma loucura, porque é uma galera que se dói pelo outro. Que Tipo não assim, eu tá tô te- doído. Que não tá doído. Se dói pelo outro que não tem dor. Que não tá, tu não tá gritando Mas por você nada, vê tu que tá ele tá reclamando. pedindo ajuda. Essa é a definição de sinalização de virtude. É isso. Você acha que alguém ali tá preocupado com a baiana? social, Porque se tivesse preocupado sabe? com a baiana, tava perguntando pra ela, entendeu? Exato, não cancelando a pessoa. Mas eu sei como você deve se sentir. E aí, não, isso aí deve te ofender. Eu estou dizendo pra você que você tem que se sentir eu estou ofendido. dizendo que você... Nossa. Né? Então, você percebe assim, a ditadura do pensamento? É isso. Eu decidi que você está ofendido, estou dizendo que você tem que se sentir ofendido. Porque isso é ofensivo. E é ofensivo, e eu quero que o seu algoz se a cabeça do prontifique. cara, Primeiro eu quero cortar a cabeça, e depois eu quero, enfim, cancelá-lo nas redes sociais. Eu quero que todas as marcas que trabalham com ele cancelem seus contratos. Enfim, a Donata saiu de cena, e depois ela reconstruiu a história dela, e hoje ela está aí, é muito talentosa, uma pessoa que tem todos os méritos ali profissionais, mas ela teve que se juntar ali com uma galera, como a Djamila Ribeiro, e Pra teve poder que... suavizar. Pois é, mas você Ela fez a acha lição que de casa isso- dela, e ela conseguiu, assim, Conseguiu, reerguer, entre muitas aspas, a reputação dela perante o mercado, e hoje ela segue ocupando cargos bacanas nesse mercado que quis cancelá-la. É. Mônica, mas você acha que isso tem vida longa? Por que eu tô te perguntando isso? Primeiro, por muito que isso fique sendo reverberado nessa minoria insuportável, o mundo real geralmente age
falando, gente, vocês estão loucos, sabe? Eu imagino que, tendo isso repercutido nas redes sociais, algumas pessoas tenham endossado, mas várias tenham falado o que vocês estão falando. Claro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, por exemplo, um Felipe Neto, que é o rei do cancelamento. Ele volta e meia é cancelado pelas coisas que ele usa para cancelar, porque as pessoas veem naquilo ali uma incoerência, tipo aconteceu com o Bis recentemente, né? Sim. Ele falando mal de quem divulga açúcar. Acho que ele gosta tanto do lacre que ele nem pensa. Ele esqueceu 2 dias depois ele estava divulgando Gente, eu acho que bis. ele é um zumbi, assim, juro. Ele é um zumbi convertido que sai ali tateando sem muito... Ele ouve o galo cantar e aí ele quer lacrar ali naquela direção. Exato. Aí ele vê o Whindersson fazendo alguma coisa, ele quer lacrar em cima do Whindersson. Aí Exato. ele vê... Pegar carona, assim, nas discussões dos outros. Eu acho isso tão lamentável. Mas você não percebe que pode acontecer isso no mundo da moda também? Eu acho que vai acontecer, mas é um processo lento, né? Lento, né? É um processo lento, porque como a gente falou, a maioria das pessoas... Elas se incomodam, elas estão tão preocupadas em viver a vida delas que elas não estão nas redes sociais defendendo essa... Entendeu? Então, a vida delas segue. Né? Elas não fazem reverberar essa indignação dela com a lacração. Sim. Então, assim, a vida dela segue, enquanto a minoria barulhenta está lá. Militando. Está lá militando o tempo todo, non-stop de militância. Então, assim, eu acho que é um movimento que tá acontecendo, mas ele vai ser um movimento mais lento, porque é uma maioria que não vai militar nas trabalhando, redes sociais, né? Está trabalhando, está ocupada com as suas próprias vidas. Eu queria um pouquinho pro lado das passarelas, né? Voltar um pouquinho. Queria te perguntar o que você acha dessa banalização do belo, da moda. Porque tem, por exemplo, um caso que ficou famoso de um youtuber, parece, que ele entrou num desfile desse, não sei se foi em Paris, sei lá. Acho que foi nos Estados Unidos, se eu não me engano. Cara, ele vestido de saco plástico. Tipo assim, ele botou uma roupa mais ridícula possível, botou um saco plástico na cabeça, assim, e ele entrou numa passarela, começou a desfilar lá. Ninguém parou ele, assim, porque todo mundo achou que, tipo que assim, aquilo isso aqui fazia parte da parada. E aí, depois que foram descobrir, vem um segurança e tira ele do palco. Mas já era tarde demais, já tinha estampado já várias... Essa história é muito emblemática, né, do que acontece. O que você pensa disso aí? Porque, por exemplo, eu olho para essas passarelas e a gente vê tanta bizarrice, tanta coisa estranha, tipo... As pessoas não usam isso no dia a dia. Por que isso continua acontecendo? Por que as marcas fazem isso? Isso é só por uma questão política? Como é que é isso internamente? Porque eu que sou um cara de fora, eu não consigo entender. Eu olho pra isso, eu acho tudo umas bizarrices loucas. Eu falo, cara, vocês são um bando de louco, entendeu? Usando umas roupas prateadas aí, umas coisas. Tem os desfiles da Balenciaga, um monte de coisa assim que você olha e fala, cara, o que é isso? O que tá acontecendo? Entendeu? As redes sociais instauraram, ou melhor, amplificaram um talento da moda que é um talento de passar a sua mensagem. A moda precisa passar uma mensagem. Um desfile é um investimento para uma marca. Então, ela tem ali, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, 40 looks para passar uma mensagem. Então, é muito natural que, em nome do show, né, em nome de você reforçar uma mensagem, você acaba exagerando uma característica ou outra, que quando você faz aquela tradução para o que de fato vai para as araras, o que de fato vai ser comercializado, você diminui um pouco o tom. Né? Mas o importante é você passar ali a sua mensagem, a mensagem da sua coleção. Mas como se fosse assim, uma hipérbole. É uma hipérbole, exatamente. entendi. Perfeita a palavra. É isso. É uma hipérbole de uma tendência. Então, assim, se você está falando que os ombros... se você está apostando na volta das ombreiras, você vai colocar uma maxi ombreira na passarela para justamente convencer as pessoas de que aquilo é a tendência e depois você vai adaptar aquela tendência. Tanto que as coleções apresentadas nas passarelas, elas nunca são as coleções... Ai, meu Deus. Elas nunca são as coleções que, de fato, vão para as araras. Elas sempre sofrem adaptações, né? Aquilo é em nome do show. Com as redes sociais, isso se intensificou. Porque tudo é transmitido em tempo real, né? Antigamente, você tinha um desfile, você tinha que esperar 6 meses aquelas cenas irem para as revistas e irem para as lojas para você poder comprar. Hoje em dia, tudo é transmitido em tempo real. As próprias marcas transmitem os desfiles por lives. Então, você sabe imediatamente o que está acontecendo. Então, isso realmente iniciou-se uma corrida do tudo pela viralização. Você precisa viralizar, você precisa que o máximo de pessoas comente o máximo de tempo possível dessa sua coleção. E aí,
começou-se, né, ali como uma consequência disso, uma ode ao esquisito, porque o esquisito viraliza, a polêmica viraliza. Falem bem ou falem mal, falem de mim. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então a Balenciaga, você citou a Balenciaga, que depois até também teve um episódio de cancelamento, mas a Balenciaga é famosa por fazer esse tipo de coisa. Eles fazem uns tênis esfarrapados que custam, sei lá, 5 mil dólares. Uma bolsa de saco de lixo, pô. Uma bolsa de saco de lixo, entendeu? Então eles são experts em fazer essas ações marqueteiras para valorizar o nome da marca. Todo mundo comenta Balenciaga, Balenciaga, Balenciaga. Daqui a pouco a minha mãe sabe o que é, jamais saberia, mas impacta a minha mãe também pela esquisitice. Daí você vai ali fazendo aquele nome reverberar e ficar na boca do povo, né? Então é uma estratégia chata, mas é uma estratégia que acontece bastante no mundo da moda. É o tudo pela viralização. Falem bem, falem mal, falem de mim. Até acho legal que a gente entre nisso. Até tinha anotado isso para nós falarmos aqui na pauta. Chega ao cúmulo de fazer uma apologia à pedofilia, como a gente viu recentemente na Balenciaga. Para quem está perdido com relação a isso, pessoal, recentemente houve um cancelamento dessa marca, que eu até nem ouvi mais falar, porque a impressão que eu tenho é que proteger as crianças não é uma pauta que interessa muito, sabe? Fato. Mas houve um cancelamento, pelo menos de uma parte da população, com uma propaganda muito declarada, clara, evidentemente pedófila. Qualquer pessoa que der um Google aí vai ver umas criancinhas pequenininhas vestidas de sadomasoquistas, assim. E aí, com várias mensagens subliminares ali na cena. De pelúcia, misturando assim, elementos objetos sexuais. Objetos sexuais, literalmente falando. Não é nem assim, uma metáfora. Também, E a pergunta que eu te faço é, Mônica, isso é só pelo falem bem, falem mal, falem de mim? Ou você acha que existe uma certa articulação em prol, por exemplo, de algo como a pedofilia? Não acho que existe uma articulação, não diria isso. Mas acho que é isso. No afã de chocar, as pessoas facilmente passam dos limites. E normalmente, essas marcas, gente, elas são geridas... O marketing das marcas é gerido por pessoas de 20 e poucos anos que acabaram de sair da faculdade. Pessoas muito estranhas. Isso é real. Isso é real. Então, assim, essa ausência de limites, essa lógica, né, que se instaurou nas faculdades, nos trabalhos, nas marcas, de a regra não ter regra, deixou todo mundo desorganizado. De modo que os limites realmente, ali, eles não existem. Então, assim, as pessoas vão brincando ali com os limites, como se realmente tudo pode, tudo vale. Vamos ver se a gente choca aqui, vamos ver se até aqui dá para ir. Que eu acho que realmente as pessoas estão completamente sem referências mesmo. Eu vejo muito isso no mercado de trabalho, né? Você falou da moda. A regra não ter regra, o belo é não ser belo. Só que chega um momento que precisa ter regra. Eu tenho muitos amigos que são donos de empresa ou que são executivos que não sabem mais como fazer para ter um mínimo de disciplina e respeito no ambiente de trabalho, porque as pessoas não sabem se portar, não sabem se relacionar, sobretudo das gerações mais jovens, não sabem se vestir de maneira respeitosa no ambiente de trabalho, não sabem se relacionar, não respeitam hierarquia de maneira nenhuma, não aguentam, toleram nenhum tipo de pressão. Então, a regra não ter regra está indo para um extremo que, assim, eu não sei o que vai ser dessas novas gerações. Quem vai construir um mundo? Você já tem geração... Quem vai ser? Vai ter um próximo Elon Musk? Não vai ter. Um cara disruptivo, um cara corajoso que vai... Eu não sei, porque eu só vejo ali as pessoas trabalhando... Loucas, não tem mais propósito no trabalho. O propósito é guardar dinheiro para tirar um sabático. Não tem esse compromisso. Já existe geração Z, é ótimo, né? Essa geração Z, né, inclusive, os próprios empreendedores, eles têm evitado contratar jovens de geração Z e tal, justamente por conta disso, porque não respeita a hierarquia, não se vê direito, não olha no olho, não você não pode cobrar, você não pode cobrar. Não quer trabalhar mais e pede salários exorbitantes, assim, pro mercado. Tem umas questões também, que, tipo, eu tava pesquisando a respeito disso, né? De jovens que levam os próprios pais para entrevista de emprego. O jovem leva a mãe para entrevista de emprego. Não, isso eu nunca tinha ouvido. Ele leva a mãe, assim, tipo assim, mamãe, fica do meu lado aí, tipo, participa da entrevista comigo. Dá a mãozinha. E às vezes, quando o pessoal do RH vai ligar pro jovem ali para dar algum... É o telefone da mãe, aí atende a mãe do fulano. Ai, gente, que vergonha. Entendeu? É uma isso coisa eu que... nunca tinha ouvido, mas, por exemplo, eu tenho muitos... Aqui eu não tenho uma equipe, eu tenho uma equipe que trabalha próxima de mim, mas, enfim, eu não tenho exatamente uma empresa que contrata muitos funcionários. Mas eu amo conversar com os meus amigos empreendedores, porque eles me contam histórias que, assim, seriam engraçadas se não fossem trágicas. Por exemplo, você sabe que hoje em dia você não entrevista mais um candidato, é o candidato que te entrevista.
O candidato vai numa entrevista de emprego e ele te entrevista para ver se aquele trabalho está de acordo com seus valores e princípios, porque ele só pode trabalhar num lugar que tem. Então, isso está acontecendo direto. Sério? Sim. Então, assim, Eu achei que era tipo força de expressão, mas real mesmo. Mas qual que é o trabalho? É presencial, não presencial? Então, você entrevista ali o empregador. Não rola pra mim, não, tipo... Não. Então, pra mim, não funciona. Se 6 da tarde, eu desligo o celular. Se tiver alguma coisa... Entendeu? E aí, um outro caso que eu achei engraçadíssimo, que uma amiga me contou outro dia, que ela estava no escritório, ela mora em outra cidade, ela vem só 2 vezes por semana para São Paulo. E nesse dia que ela vem, ela falou: eu chego cedo, ninguém chega cedo. Ela falou: eu já fico, começa o dia nervosa, e também não posso cobrar, não sei o quê. Daí falou que outro dia ela estava andando pelo escritório e ela viu uma funcionária jogando paciência. Tipo, ali, o dia bombando, né? Obviamente, bastante inadequado ela jogar paciência no meio do expediente. E aí ela chamou, porque também não pode chamar atenção jamais na frente de outras pessoas. Chamou na sala, falou: fulana, eu não posso deixar que você jogue assim. Eu sei que você tem várias coisas para fazer e tal. Aí ela falou assim: não, mas é porque eu estava tendo um ataque de ansiedade e jogar paciência era a minha maneira de... Eu estava à beira de um burnout, tendo um ataque de ansiedade e jogar paciência era a única maneira de me regular de novo. Então, assim, você não pode me impedir de jogar paciência, que é a única maneira de eu voltar pro meu eixo no meio... Então vai jogar paciência na sua casa, meu filho. Não, gente, juro. Sabe? E aí ela falou assim: cara, e aí diante disso você fica realmente sem saber, porque se você cobra mais incisivamente, a pessoa vai no RH e fala que você está sendo um gatilho para crise de ansiedade dela. Ô, Mônica, a gente está falando de um universo da moda, que é um universo que, por mais que esteja presente nas plataformas online, é um universo de marcas. Então, existe a marca tal, que tem representantes, mas são representantes da marca. Só que, paralelamente a isso, a gente disse em outro momento do programa, existem figuras cuja personalidade tem crescido. A sua é uma delas. Então, por mais que você tenha o seu evento e até passe por alguns perrengues, como você bem estava falando, por causa desse problema das marcas, né? Essa dificuldade de se conectar com essas marcas, mas você é a Mônica Salgado. E como você, existem outras influenciadoras cuja personalidade se agiganta também. Como que é hoje esse mercado em que existe espaço dentro das redes sociais para uma pessoa especificamente? Comenta conosco essa mudança de dinâmica. Foi muito legal observar a moda abrindo espaço para esse tipo de coisa, né? Porque há pouco tempo atrás a moda era fechada para isso. Tanto na figura das modelos, que tinham que ser só cabides, né? Quanto menos personalidade, quanto mais invisíveis elas fossem para que a roupa pudesse brilhar, melhor. Então eu venho muito desse mercado, assim. E as marcas de moda, sobretudo as marcas de luxo, têm essa obsessão com o controle da mensagem, né? Então eles são extra cuidadosos, porque são marcas tradicionalíssimas, são marcas centenárias, que têm um legado e que têm um valor também ali absurdo. Então, essas marcas de luxo acho que foram as últimas ali a aderir, a toparem perder esse controle, contratando personalidades que pudessem emprestar o seu brilho próprio para a marca, a sua personalidade própria para a marca. Eu vi nas marcas de luxo serem as últimas a fazer, mas fizeram. Então, hoje, tanto na moda, para quem trabalha como modelo, para quem trabalha como estilista, para quem é influenciador, ter a sua própria personalidade, né? O seu brilho próprio, o seu jeitinho ali único de ser, e emprestar isso para as suas publicidades, emprestar isso para as marcas com quem você tem uma parceria comercial, é muito bem visto. Muito bem visto, porque a gente está num mercado extremamente saturado. Né? As redes sociais são um mercado saturado. Hoje a gente já tem só no Brasil 27 milhões de influenciadores. 27 milhões? Milhões, segundo uma pesquisa do YouPix, que é uma consultoria, uma das principais consultorias hoje de marketing digital. É muita gente. É muita gente, assim, muita. De todas as áreas. Eles consideram influenciadores? Você chegou a ver? Não. São pessoas que acho que vivem de influência, né? Aí você tem tantos youtubers que começam também a ganhar dinheiro monetizando com as visualizações no canal. Você tem as pessoas que fazem podcast, você tem as influenciadoras de moda, de beleza, de lifestyle, de viagem, de gastronomia. Você tem... Bom, e você tem advogados que são influenciadores, tem médicos que são influenciadores, arquitetos. Hoje em dia todo mundo usa as redes sociais. É um cartão, assim, de visita. Para dar visibilidade. Então, assim, é o que a gente chama de creator economy, que é uma economia, é todo um ecossistema de funções, de trabalhos e de áreas de atuação que alimentam essa figura principal do influenciador. Então, você tem hoje, desde o cara do camelô, que aqui na Paulista deve ter vários, que vende um ring light, que vende um tripé de câmera, até as agências. Hoje, você tem muitas agências que agenciam talentos, né? Agências de marketing digital. Então, tem
toda uma economia, um ecossistema de profissões que gira em torno da influência. Virou uma coisa muito grande, muito importante, muito potente hoje. E eu acho que a principal escolha das marcas hoje na hora de difundir uma mensagem, né? Você ter esse influenciador. E o mais legal que as marcas têm procurado cada vez mais, e que é uma mudança também importante de rota, uma evolução, digamos assim, de rota, é que há pouco tempo você tinha as marcas optando por números absolutos de seguidores. Então, você tinha esses grandes influenciadores, muitas vezes vazios, muitas vezes que saíam do BBB, então do dia para noite o cara tinha 20 milhões de seguidores, aí você não consegue sustentar. Às vezes você até consegue, acho que tem ex-BBBs que fizeram ali história, mas muitas vezes você não sustenta, e as marcas buscavam muito esses números absolutos, ainda viciados numa lógica de publicidade. Eu quero dar um tirão, achando que estavam anunciando ali no, sei lá, no comercial do Jornal Nacional. E hoje, com a evolução do mercado, você já sente que quanto mais personalidade você tem, quanto mais você coloca ali o seu jeito único de fazer, a sua energia, a sua personalidade num perfil, numa marca digital que você constrói, você consegue um lugar de relevância no mercado, você consegue fazer bastante dinheiro, você consegue ter um posicionamento muito interessante junto às marcas, emprestando essa originalidade, essa autenticidade. Mesmo com não tantos seguidores, né? Mesmo com não tantos seguidores. Assim, a marca quer uma conversa. A marca compra uma conversa. Você é autêntico ali, né? A marca compra essa conversa. Ela compra essa autenticidade e essa autoridade que você conquistou junto aos seus seguidores. Podem ser 50 mil, podem ser 100 mil. Se você tem uma voz ativa ali, se tem um poder de convencimento, se as pessoas confiam em você, né, no que você anuncia, porque você tem esse poder de gerar uma conversa naquela comunidade, isso já acaba valendo muito mais do que você um número absoluto de seguidor. E aí entra a autenticidade, aí entra a personalidade. As figuras mais interessantes hoje da influência, sobretudo na área de moda, são pessoas que têm uma personalidade muito forte, assim, que se destacam mesmo no meio dessa multidão, desse mercado saturado, porque tem um jeito de falar muito especial, tem bordões, tem uma energia, tem uma filha carismática e traz a filha para fazer o público, cria ali um universo interessante, atraente. Quem que você citaria hoje, que você admira? Eu acho que tem duas duas mulheres, né, muito legais, que são quase que unanimidades. Uma é a Silvia Braz, que já é muito, muito consagrada. Acho que no mercado de luxo hoje ela é a número 1, ela é a pessoa ali número 1, que conquistou o mercado de luxo também com muita energia, né? A Silvia é uma pessoa que fala alto, ela é animada, ela é alto astral, que é muito diferente daquele perfil do luxo mais conservador, mais princesa, né? Que a Silvia, Old money, aquela coisa assim da loira perfeita. A Silvia é uma mulher mais sexy, ela é um mulherão. E funcionou muito. Ela foi ser o que ela é, né? O que ela sabia ser. E deu muito certo. E aí tem uma nova figura que nasceu no TikTok e que nos últimos 2 anos aconteceu, que é a Malu Borges, é uma carioca, que também é uma menina hoje que se tornou a queridinha do mundo da moda e do mercado de luxo. A Silvia acho que já está meio que nesse platô que a gente falou. A Malu ainda está crescendo muito. Ela fala muito com as novas gerações. Ela fala muito com esse novo luxo que é mais engraçado, é mais colorido, é mais divertido, né? E eu acho que essa menina ainda vai crescer muito. Ela é muito carismática, ela é muito alto astral. E ela tem os bordões, que são uma coisa importante para você construir a sua marca hoje nas redes sociais, né? Ela tem os bordões. Ela fala... O que ela fala, Bia? Hello? Ela fala hello, e aí ela tem as coisas dos dedinhos, ela pega as coisas, faz... Tem um nome isso também, Bia, como chama? ASMR? Como é que é o nome? Vocês estão muito melhores que eu. É isso, essa coisa de você amplificar o som, você faz assim, aí você faz assim, aí você faz assim na roupa e aquilo fica amplificado. E elas começaram a fazer isso porque os conteúdos de moda, para essas marcas globais, eles são conteúdos que precisam ser globais, então você não pode verbalizar, né? Daí tem a barreira da língua. Então elas começaram a fazer... E não tem como a gente não falar também do teu perfil, né? Você é muito autêntica também. Obrigada. Você é uma pessoa que chega e fala mesmo. E eu queria te perguntar como é que é você na tua vida pessoal, assim, como é que é você dentro de casa? Né? Esposa do Afonso, mãe do Bernardo. Porque você chega e você fala lá nas eu sociais, sou aí assim viraliza, também. e a galera, mas olha o que a Mônica tá falando a respeito desse assunto. Como é que é a Mônica dentro de casa? Você sabe que eu recebo muitas críticas dentro de casa. O Afonso, meu marido, ele me puxa as orelhas de vez em quando. Às vezes ele acha que eu falo demais da nossa intimidade, e às vezes ele tem razão, às vezes que ele fala
falou, eu dei razão a ele, mas aí já era tarde demais, já era complicado. Foi mal. Agora é gestão de crise. Foi mal, Afonso, já postei. Porque ele é uma pessoa, por mais que ele seja artista desde os 8 anos de idade, ele é uma pessoa muito mais reservada, assim, de Ele é personalidade mais reservada. Ele é o quê? Fleumático, Mônica? Você sabe? Eu não sei se ele é. Temperamento? Eu sei que ele é um capricorniano velho. É fleumático é o quê? Qual a característica? Esse assunto dos temperamentos. Eu lembro da faculdade de comprido. estudar essas. Ele é mais retraído, mais introspectivo, então ele é. mais a mesma carinha sempre, assim, adaptável às situações. Estável, essa é a palavra. Super fleumático, então. Super. E engraçado, né? Ele é artista meio por acaso. E o meu filho também. Você sabe que meu filho, às vezes eu vejo eu gravo um vídeo e ele tá assistindo. Ele não tem paciência de assistir tudo, né? Mas ele assiste um pouco e fala: ih, mamãe, já vai fazer polêmica de novo. Então ele já tem isso, porque ele uma vez ele deu um Google, ele ficou muito chocado. Que ele deu um Google, a gente falou sobre isso nessa entrevista. Nossa. Ele deu um Google e tava lá, Mônica, usa termos racistas. As pessoas te odeiam na internet. Na época desse vídeo da Moda pela Moda, como ele tá sempre no TikTok, tinham muitos recortes desse meu vídeo no TikTok, então ele ficou meio traumatizado assim, com isso. Então ele briga comigo. Mas de maneira geral, eu sou essa pessoa intensa em casa também. Dou os meus gritos. Sou essa pessoa que, quando eu vi, já falei, depois eu peço desculpa. E sou, assim, intensa nas minhas opiniões e mandona também. Afonso fala, você é muito mandona. Você acha que você está sempre numa redação, se mandando nas pessoas. Eu tenho essa personalidade também. Mas eu gosto de ver as coisas acontecendo. Aí eu delego. Eu falo, então você faz isso. Quando eu vejo, eu já estou mandando. Mas eu só quero que as coisas funcionem. Só quero resolver. É isso. Não, mas ainda bem, porque se os dois são mais parados, mais fleumáticos, se houvesse uma esposa ali também, puxa vida. Exato, gente. Eu tenho gente, que ir lá eu sou a decidir. alegria da vida de vocês, ó. Viagem é sempre assim, porque eu reclamo, né? Mas ele fala assim, bom, você reclama, mas pelo menos eu tô te dando a chance de resolver tudo, decidir o itinerário, decidir o destino, eu só vou. Né? Ele só vai. Aí eu reclamo que, mas também você não faz nada, mas você não viu um passeio, mas você não resolveu nada. Ele fala, pô, caramba, não dá tempo. Quando eu vejo, você já fez tudo. Aí eu reclamo que eu não sou cuidada, que eu não sou, entendeu? Mas quando eu vi, eu já fiz. Eu mesma cuidei de mim mesma. Então... Maravilhoso, bom, né, muito Lara? bom, Mônica, muito bom. Obrigada, Mônica, eu queria só te pedir porque eu tenho certeza de que, nesse momento, existem pessoas que são do universo da moda, e que olham para você e falam assim, essa mulher fala por mim, ela tem coragem de falar por mim. Eu estou no universo da moda, às vezes está fazendo uma faculdade de moda. Eu imagino aquela pessoa que sempre sonhou em fazer moda, quando entra, fala, gente, o que está acontecendo aqui, sabe? Pessoas que se identificam com você, com o seu jeito de pensar, mas que estão meio sem coragem, seja dentro das redações, seja dentro das universidades, seja como silêncio, né? influenciadores. A famosa espiral do silêncio. Aquele tanto de gente que pensa parecido, mas é oprimido por aquele grupo de voz. O que você diria para essas pessoas hoje? Nossa, ousem desagradar, né? Fala aqui, ó, pra sua câmera. Eu acho Fala que pra galera de então casa. tá, a pessoa que está assistindo a gente, ouse desagradar. Eu acho que a gente foi muito educado para agradar o tempo todo, para não comprar brigas desnecessárias, para ser político no ambiente de trabalho. E eu acho que, claro, isso vem de encontro a um desejo humano, né? De ser querido, de ser amado. Mas, assim, a gente precisa começar a ousar desagradar, sabe? Ousar falar o que ninguém acredita, ousar defender os nossos valores e princípios, mesmo que eles sejam um pouco impopulares num ambiente. Eu cresci, eu sou a prova de que talvez o caminho seja um pouco mais difícil, mais tortuoso, mas é a única maneira da gente dormir em paz. Eu não conseguiria não dizer o que eu penso, porque o sofrimento que isso me causa é imenso. Então, eu topo pagar o preço, que eu sei que é alto, mas a gente tem que começar, todo mundo, como sociedade, a topar pagar esse preço, para que eu não fique falando sozinha. Então, é um movimento, e eu vejo isso acontecendo muito nas pessoas que me seguem, que me mandam direct, falam, cara, você fala por mim, eu não tenho coragem. E eu falo, mas tenha, que você tem medo do quê? O que de pior cenário que pode acontecer? Né? Então, assim, trabalhe internamente esses piores cenários e veja que eles não são monstros de 7 cabeças. Dá para ter uma vida saudável, dá para crescer profissionalmente nos mais diversos ambientes, dizendo o que você pensa. Eu juro, é possível. Olha eu aqui. Tá vendo? E aqui com a gente, no Brasil Paralelo. Olha eu aqui no Brasil Paralelo, gente. Tem espaço pra gente, sim. Sempre tem certeza, com espaço. certeza. Suas redes sociais. Minhas redes sociais, eu uso principalmente o Instagram, então me sigam lá, @Mônica Salgado. E também eu tenho um evento, que é o Talk com Mônica, é um evento de influência digital, com foco em moda, beleza e lifestyle e mercado de luxo. Ele acontece
uma vez por ano em São Paulo, um grande evento, acabou de acontecer, para 1.000 pessoas. Mas a gente vai fazer pequenos eventos também itinerários em outras capitais, agora no Rio, em agosto. Então, @talkcommone, também para quem gosta de redes sociais, para quem trabalha com redes sociais, lá tem boas dicas. Ótimo. Maravilha. Muito obrigada, Obrigada Mônica. eu, gente. Um prazer estar aqui. Obrigada, um Obrigada prazer por me recebê-la. receberem. Foi muito gostoso. Todo nosso. Obrigada. Boa noite, meu querido. Boa noite, Lara Brenner. E vocês de casa, até o próximo Conversa Paralela. Beijo pra vocês e até o próximo.